Porque o presidente está falando e a gente vai acompanhar. Brasil acima de tudo! Foi o finalzinho do discurso do presidente Jair Bolsonaro aos apoiadores. Ele está em um trio elétrico na frente do Congresso Nacional. Deixa o palanque das autoridades após o desfile e vai até esse trio elétrico fazer o pronunciamento. Ao lado dele estavam Luciano Hang, Silas Malafaia e Uribe. Esses pontos que você trazia agora desse discurso, também dessa escalada de tom do presidente Jair Bolsonaro, e inclusive a decisão por fazer esse discurso em Brasília, que até essa semana, né, Uribe, você antecipou isso pra gente, não estava nos planos da campanha do presidente. Foi tomada ontem numa reunião do grupo político da reeleição, houve essa avaliação de que seria necessário e até bom o presidente Jair Bolsonaro falar com os militantes, com aqueles que o apoiam em Brasília. Esse é um carro de som com a presença, por exemplo, de Bia Kicis e que foi financiado por um grupo de empresários, é um caminhão do grupo de direita e aí ele achou por bem fazer esse pronunciamento. Até horas antes, agora, durante o desfile de 7 de setembro, eu e a Basília conversamos com alguns integrantes da equipe ministerial e havia uma certa dúvida se seria mais adequado ao presidente Jair Bolsonaro fazer esse discurso ou não, porque poderia configurar abuso de poder econômico. Nós temos um ato que é um ato da instituição brasileira, que é um ato com financiamento público, que é o ato de 7 de setembro. Por isso que após o ato, o presidente foi a esse caminhão. A própria Basília Rodrigues trouxe mais cedo que o Ministério Público abriu uma espécie de inquérito para investigar se há essa mistura do privado com o público durante os atos do presidente Jair Bolsonaro do 7 de setembro, se poderia configurar crime eleitoral. Então havia até um certo receio de parte da equipe ministerial, mas o presidente Jair Bolsonaro, como eu já disse algumas vezes, ele não é enquadrável, ele decidiu participar e realmente subiu no palanque de som e fez críticas a Lula, que era o esperado. Agora temos de aguardar o discurso no Rio de Janeiro. Ali sim, é um ato onde há uma separação entre o evento político do evento cívico-militar que será promovido no Forte de Copacabana. Ali sim há uma expectativa de que a temperatura do discurso do presidente Jair Bolsonaro siga a mesma. Um discurso quente, com críticas tanto ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como a integrantes do Supremo Tribunal Federal. Pois é, em outro trecho do discurso, o presidente diz o seguinte: vamos jogar dentro das 4 linhas da Constituição e vamos lutar dentro das 4 linhas contra aqueles que querem ficar fora delas. Hoje, todos sabem o que é a esplanada, o que é executivo, a Câmara dos Deputados, o que é o Supremo Tribunal Federal. Todos nós mudamos, todos nós nos aperfeiçoamos e podemos ser melhores no futuro. Então, o que a gente viu, claro que a gente tem que esperar esse discurso do Rio de Janeiro, que deve ser um discurso um pouco mais acalorado, mas o que a gente viu no ano passado, nesse discurso, a gente vê um tom bem diferente, né, Alexandre? Exatamente. A gente está acompanhando e, como eu disse anteriormente, nessa parte da manhã, ele muito claramente optou por encarar Brasília como esse momento mais público, né? Onde ele está seguindo a liturgia do cargo, está seguindo o rito que, em tese, se espera do chefe de Estado de fazer uma comemoração mais cívica. Ele, é claro que tem ali uns toques pessoais, botar Luciano Hang, seu amigo, empresário, do lado, entre ele e o presidente de Portugal, numa posição de absoluto destaque, mas isso, dentro do contexto, é pouca coisa entre os méritos de ter feito uma festa que, apesar dos pesares, está correndo bem nessa parte da manhã. Mas não temos essa expectativa para a parte da tarde. Na parte da tarde, a festa foi deslocada para a praia de Copacabana, onde é tradicionalmente um lugar de comícios, eventos e passeatas políticas. E ali, realmente, a expectativa, inclusive, não só nossa, mas a expectativa do público presente, dos seus apoiadores que vão a Copacabana, é, aí sim, de um comício político-eleitoral com muitos ataques aos adversários reais ou imaginários. Porque essa é a posição, eu repito o que eu falei ontem, inclusive, é onde a narrativa bolsonarista se sente mais à vontade, que é atacando adversários, e acho que todo mundo já teve essa experiência quando está conversando com um bolsonarista e
fala de um ou outro problema do governo, a resposta automática não é defender o governo, é dizer, e o PT? O PT não é pior? Então, assim, é onde o bolsonarista se sente mais à vontade. Ele tem muita dificuldade de defender o bolsonarismo. Já estamos no 4º ano do governo. E você consegue hoje olhar o que foi esse governo em 4 anos e não é realmente uma tarefa fácil defender. Então, eles preferem fazer o quê? Eles preferem dizer, não, mas o anterior foi pior, o outro, o adversário é pior. E é isso que a gente tem visto nessa campanha. Inclusive, o Uribe estava citando a mudança do tom no programa de televisão para voltar a isso que eu estou chamando de zona de conforto. É isso que a gente espera para o discurso da tarde. Vamos destacar essa imagem aí para você. Ali você vê o presidente ao lado da Michelle Bolsonaro, primeira-dama. Atrás do presidente Jair Bolsonaro está o vice-presidente Hamilton Mourão, que também concorre às eleições esse ano, mas não mais como vice. Ao lado de Bolsonaro, ali no cantinho da tela de boné preto, você vê o pastor Silas Malafaia. De terno verde e amarelo está o empresário Luciano Hang. Do outro lado, no cantinho da tela, também está o deputado Capitão Derrite, que é deputado por São Paulo, policial. Então você vê, Uribe, até é importante a gente destacar mais uma vez os palanques, porque quando o presidente Jair Bolsonaro escolhe a pauta de costumes para estar nesse primeiro discurso dele, ele faz aqui acenos à liberação das drogas, legalização do aborto, ideologia de gênero, vida desde a concepção, a pauta de costumes ao lado de Michelle Bolsonaro, que apresenta essa imagem dos evangélicos da pauta de costumes própria do governo e que o próprio presidente defende. E quando ele vai usar a imagem de Michelle Bolsonaro para comparar com outras possíveis primeiras-damas. E aqui ele fala, podemos fazer várias comparações, inclusive as primeiras-damas. Tenho uma mulher de Deus que muitas vezes está na minha frente. E o presidente Jair Bolsonaro, como a gente acompanha, está nessa luta para conquistar o voto feminino, principalmente após ataques que fez, como, por exemplo, a jornalista Vera Magalhães, a jornalista Amanda Klein. Então, é esse eleitorado que o presidente acena agora com esse teor mais feminino de seu discurso. Agora, o Uribe, ele fala para convertidos nesse ponto. Como que esse discurso para convertidos vai chegar a quem realmente necessita para que o presidente se reeleja? É um discurso para convertidos, Dani, mas é um discurso também para aquela mulher evangélica que ganha pouco, que tem uma renda pequena, que ganha até 2 salários mínimos. Essa mulher evangélica hoje está com Luiz Inácio Lula da Silva, segundo as pesquisas de intenção de voto. Então é uma tentativa de crescer sobre um eleitorado com esse discurso messiânico, esse eleitorado que ganha até 2 salários mínimos, que ainda está com o PT. Por isso que ele segue nessa toada e usando Michelle Bolsonaro. Não é por acaso que Michelle Bolsonaro foi à TV nas inserções partidárias falar sobre a transposição do Rio São Francisco, que melhorou a qualidade de vida da mulher nordestina. É querendo falar com essa mulher pobre, com essa mulher que ganha até 1 ou 2 salários mínimos, essa mulher que ganha o Auxílio Brasil, e utilizando a figura da primeira-dama. Então, é pregar para convertidos, mas ao mesmo tempo tentando crescer sobre um extrato da população que é evangélico, mas que ainda não está na campanha de Jair Bolsonaro. Aí é uma tentativa de crescer aí 1 ou 2 pontos percentuais na possibilidade de tirar de Luiz Inácio Lula da Silva e jogar a disputa para o segundo turno. Tem uma presença importante também atrás do presidente Jair Bolsonaro, que é o narrador de rodeio Cuiabano Lima. Ele é uma figura muito presente no Festival de Barretos do interior de São Paulo, é um apoiador do presidente Jair Bolsonaro e é também um aceno ao agronegócio que foi feito durante todo o desfile de 7 de setembro com os tratores que a Basília Rodrigues antecipou para a gente. Vamos aproveitar e chamar a Basília Rodrigues, porque a agenda, Basília, do presidente Jair Bolsonaro vai até a noite no Rio de Janeiro. A agenda vai ser bem mais intensa e extensa. E o último evento do presidente vai ser, inclusive, no Maracanã, um ato ali no Maracanã, depois de participar do desfile no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. E depois também, claro, de participar com seus apoiadores de manifestação também em Copacabana, mas em um outro ponto. Essa agenda extensa e, claro, esse dia, 7 de setembro, que é um dia, enfim, extremamente importante para todos nós, mas que é marcado desde o último dia 7 por discursos politizados, né? Tem algum potencial de angariar novos votos para o presidente? Como bem colocou aqui o Uribe,
A ideia é ampliar onde o presidente já é grande, como no público evangélico, e, claro, buscar esses votos onde o presidente é visto com cautela, que é esse eleitorado mais moderado, esse eleitorado mais do centro. Quando a gente volta os olhos para a pesquisa Quest, divulgada nesta madrugada, faltando poucas horas para o início do desfile do 7 de setembro, para estes primeiros discursos de Jair Bolsonaro, neste dia que é de feriado, em que as pessoas estão sentadas mesmo na frente da televisão, acompanhando as repercussões pelo Dia da Independência, a gente observa, Adjuto e Marcela, que o eleitorado evangélico, 53% na pesquisa estimulada, ou seja, quando são perguntados, vai votar em Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet, 53% do público evangélico respondem Bolsonaro e somente 26% dizem Lula. Outros candidatos ficam com percentuais até mais baixos do que esses. Então, isso aqui mostra que o presidente, ele já navega muito bem nesse eleitorado dessa denominação religiosa. Mas o objetivo é ampliar ainda mais nesse campo que já é considerado amigo, nesse campo que já é bastante conquistado, com o interesse de empurrar essa eleição para segundo turno, somar cada vez mais votos nesse campo onde ele já é bastante protagonista da intenção de votos do eleitorado, e incursões como estas, em que ele se faz um tipo de atração no 7 de setembro, associado a uma data em que as pessoas estão ligadas nas comunicações, na mídia, seja pelas mídias tradicionais ou aquelas alternativas nas redes sociais. Todo mundo hoje foi impactado por alguma notícia, alguma informação associada ao Dia da Independência. Então, lá também estava algo sobre Bolsonaro. Então, quando a gente fala do presidente, também está falando do candidato Jair Bolsonaro. E daí a preferência dele em aparecer em vários takes, né? Neste momento, a gente está vendo aí a primeira-dama Michele Bolsonaro, que se identifica, né? Chama votos, atrai voto junto ao eleitorado feminino. Em outros takes, né, em outros momentos desse 7 de setembro aqui em Brasília, Bolsonaro esteve ao lado de Braga Neto, que é o seu vice na corrida à presidência da República. Alguém que não tem cargo no governo, está realmente na condição de ex-ministro da Defesa, ex-ministro da Casa Civil e, obviamente, um candidato nestas eleições. Do outro lado, o amigo Luciano Hang. A gente pode também fazer a seguinte análise. Até aqui não houve uma declaração, pelo menos eu não consegui captar, Uribe, que ouviu mais atentamente o discurso de Bolsonaro, a gente não ouviu uma declaração direta de Bolsonaro sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, certo? Isso agrada aqueles auxiliares que deram sugestões a ele para evitar ofensas aos ministros do STF. Só que no tipo de manifesto silencioso, ele vai e leva o empresário que foi alvo de uma ação demandada pelo ministro Alexandre de Moraes como figura principal da tribuna de autoridades. Então, como uma das estrelas do 7 de setembro, tem um dos alvos da investigação, de várias investigações ali do Supremo Tribunal Federal. Então, não deixa de ser também uma forma de provocar o STF, só que não pelas palavras, e sim pelo gesto. Agora, Alexandre Borges, 7 de setembro, Brasília, desfile da Independência. Um presidente da República citar a palavra imbrochável num discurso, ainda que seja apoiadores, é algo que marca a nossa história, né?
É verdade, Daniel. O que a gente pode destacar sobre isso, e é interessante porque é interessante ver como é que esse tipo de abordagem é recebido por diversas fatias do público. Quando você tem um presidente que fala esse tipo de coisa, você tem claramente uma parte da sociedade que acha que isso é um sinal positivo de autenticidade, que ele fala com o coração, que ele fala sem pensar, que ele fala sem filtro, e muitas vezes ele consegue transformar erro em acerto. Ele consegue transformar uma declaração fora do tom numa prova, entre aspas, muitas aspas, de que ele é, na verdade, uma pessoa pura, autêntica, que fala o que está no coração, sem filtro, sem aquela imagem que normalmente muita gente tem do político, que é aquele sujeito demagogo, que não fala o que pensa, que esconde as próprias motivações, que está sempre querendo enrolar a população. Então, quando você tem alguém que fala coisas que estariam fora do protocolo, muitas vezes quem está ouvindo vai interpretar como uma prova de autenticidade. Eu também queria pegar aí um pouco de carona que meus companheiros falaram em relação a esse approach que se faz ao evangélico, à evangélica, que também é o seguinte: os estudiosos de psicologia das massas sempre dizem que o fator mais forte de motivação no voto é o medo. Então, o Bolsonaro inventou o medo? Dar medo? Não, ele não inventou. A gente lembra nos governos petistas, por exemplo, que havia muito essa ideia de que se não votasse o candidato do PT, a população ia perder o Bolsa Família. Até Marina Silva foi vítima disso, desse tipo de fake news que foi espalhada na época, que se Marina Silva fosse eleita presidente, a população ia perder, ia sumir comida do prato. Acho que todo mundo lembra desse momento lamentável. Agora, por que Bolsonaro vai para a pauta de costumes? Porque ele, mesmo tendo aumentado o valor do auxílio, ele sabe que é muito difícil convencer a população que Lula vai cortar os auxílios. Ele teria que convencer o seu eleitor de baixa renda que, se não votar nele, votar no Lula, Lula vai cortar benefícios assistenciais, o que Lula diz que não vai cortar, mas além de dizer, ele tem uma história pregressa que mostra que é muito difícil que ele corte. Então, para onde Bolsonaro vai? Ele acaba indo para costumes, porque ali há uma clara diferenciação de discursos, e ele consegue, então, de certa forma, colocar esse medo nas pessoas de que vai ter um ataque à família, que o comunismo vai voltar, que é uma luta do bem contra o mal. Então, você imagina para alguém que tem uma relação, vamos dizer, até pentecostal com a religião, que acha que nós estamos numa batalha diária do bem contra o mal e do diabo contra Deus. Se você tem um político, um líder, dizendo: eu represento Deus, eu sou de Deus, a minha esposa é de Deus, e o meu adversário é do diabo, essa pessoa se sente quase obrigada a seguir com ele. Então, é uma estratégia que a gente pode não gostar em relação a um filtro mais, vamos dizer, moral ou civilizacional, mas tem lá a sua eficiência. Só uma observação, claro, rapidinha em relação ao Alexandre. Ele fez a observação corretíssima, que tem essa coisa de mostrar um presidente despojado. Mas há também uma tentativa de mostrar um presidente vigoroso, por isso o uso do imbrochável. O presidente Jair Bolsonaro passou por uma facada, teve que fazer várias cirurgias físicas. Ele também utiliza a moto. A moto, no imaginário popular, tem uma visão de potência, de alguém que está no auge do seu vigor físico. Então, uma ideia também de não mostrar um presidente frágil por causa da facada. E até fazer um contraponto com Luiz Inácio Lula da Silva, que é 10 anos mais velho que o presidente Jair Bolsonaro e que tem passado por problemas de voz. Então, este imaginário que Jair Bolsonaro quer construir, e isso tem muito apoio dentro da equipe de marketing dele, é também mostrar um presidente que está no vigor, que ele consegue mais 4 anos estar à frente do Palácio do Planalto. Uribe, é só uma coisinha, eu achei bacana você falar isso, porque essa imagem do cinquentão ou do homem de meia idade, de casaco de couro, andando de moto, é quase um clichê, né? Verdade.